Vamos trazer outro assunto super importante, porque é muito comum aí as crianças que apresentam atraso ou alteração na fala, no desenvolvimento aí da linguagem. E apresentam aí também alguns problemas que a gente fica assim sem entender. Aí a gente fica se perguntando, será que é normal esse início? É assim mesmo? Demora tanto a falar ou não? E a doutora Jaciara Souza, que é fonoaudióloga, vai trazer pra gente aqui algumas explicações, mitos e verdades sobre esse não problema, né? Mas esse momento, sim, né, doutora? Bom dia. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Que dificuldades são essas, doutora, que pode acontecer desde a primeira infância e levar até a fase adulta também, né? Bom, primeiro é preciso a gente entender que fala é diferente de linguagem, né? A linguagem é toda forma de comunicação que você consiga expressar. Seja ela verbal, seja ela gestual, através de imagens, através de um som. Isso é linguagem, né? Existe a linguagem expressiva, onde você vai transmitir uma informação. E existe a linguagem receptiva, onde você vai receber essa informação e compreendê-la. Já a fala não é a mesma coisa. A fala é o ato motor dessa linguagem. É como se fosse a pronúncia, a articulação dessa transmissão de informações. Ah, é, doutora? Isso. Olha só, gente, bem diferente uma coisa da outra. Porém, para que a gente tenha uma comunicação efetiva, as duas andam juntas. Tem que andar juntinhas, exatamente. Né? O desenvolvimento da fala e da linguagem, eles andam sempre juntos. Bom, e quais são os tipos, as dificuldades da fala aí nesse decorrer do nosso percurso, do caminhar? É muito comum a gente encontrar crianças por volta de 2 anos que ainda não falam, né? E aí muitos pais acham, não, vai falar, daqui a 2 anos eu levo. Quem sabe o pai também demorou muito a falar, isso é normal, vem de família. Porém, muitas vezes, essa criança, ela tem algo a mais. Não um simples atraso de fala, né? Vários fatores podem provocar esse atraso. Como uma criança, por exemplo, que é muito isolada, que fica sozinha em casa por muito tempo, que não tem contato com outras crianças. Que os pais ou a família não estimulam, não interage, exatamente. Aquela criança que é mais isolada, mas que anda no seu canto. Então, ela vai ter um atraso nessa comunicação. Uma criança que fica muito tempo em frente às telas, celular, computador, televisão, ela não tem com quem interagir, ela não tem com quem trocar essa informação. Então, o estimular, o bebezinho, a gente tá lá, ô papai, mamãe, falando, chama o bicho. Isso estimula, ajuda? Com certeza. Deve ser feito desde o feto na barriga. Ele já consegue ali perceber a voz materna, né? Então, desde a gestação, você já pode conversar com o bebê. Durante a criança, ainda bebezinho, mas ela não entende. Entende. Ela conhece a sua voz, ela vai percebendo os sons. É tanto que a criança com 6 meses, ou mesmo antes, ela já se estimula com o falar da mãe. Ela ouve a fala da mãe, ela já sorri, ela consegue perceber essa interação da linguagem. Entendi, doutora. E quando que a gente deve perceber que realmente tem um probleminha? Pronto. Criança com 2 anos não fala ou fala mamãe e papai apenas. Não está correto, né? Tem algo aí por trás. Então, com 2 anos, era um mínimo de 30 palavras esperada, pelo menos. Então, se essa criança falar apenas mamãe e papai, existe sim um atraso na comunicação. E o que devemos fazer? Como é feito um diagnóstico, doutora? Essa criança deve se levar ao especialista, que é o fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado e habilitado para avaliar e intervir nesse processo. E aí, junto com a família, a gente traça metas, né, estratégias para que a família também participe. Porque, vamos supor, essa criança vai uma vez ao fonoaudiólogo, uma vez por semana, numa duração de 30 a 40 minutos, uma sessão. Isso é muito pouco. Então, a gente precisa da participação familiar, que seja estimulada em casa, que os pais conversem, que os pais estimulem essa comunicação durante um brincar. É uma criança pequena, então tudo vai ser através do lúdico, através da brincadeira, que essa criança deve ser estimulada à comunicação. Doutor, o meu filho fez 10 meses agora, ontem especificamente. É um momento realmente de desenvolvimento para essa fase inicial de fala? Sim, ele já deve balbuciar. 10 meses já está quase aí 1 ano, né? Então já está chegando perto das primeiras palavrinhas. Ele já deve reagir a sorrisos, a voz da mãe. Então, sim, já é o início da comunicação. E você falou que desde a barriga a gente sempre se comunica, enfim, e tudo mais. Mas tem uma fase assim realmente crucial para essa transição, doutora? Não, desde sempre, né? A estimulação deve ser desde sempre. Ela nunca deve cessar, né? A criança com 7 anos, por exemplo, a gente diz que ela atingiu
todo o seu nível de alcance da linguagem, né? 7 anos. 7 anos, que é a data que a gente espera de limite para alcance de todos os fonemas da língua, né? Então, desde o nascimento até esses 7 anos, a gente vai estimulando para que a criança consiga realmente pronunciar todos os fonemas e se comunicar de uma forma efetiva. Ai, gente, que legal, viu? Informação super válida e importante para todo mundo que está acompanhando a gente. Doutora, se esse tratamento, se esse acompanhamento não for feito na fase inicial, na fase infantil, ele pode acarretar problemas na fase adulta? Sim, sim. O que a gente espera, né, que essa intervenção seja o mais precoce possível, né? Quanto mais precoce, melhor os resultados. De forma tardia, a gente vai ter também um desenvolvimento tardio, né? Uma criança que vai chegar, por exemplo, a 10 anos de idade, que tem uma fala comprometida, para a gente conseguir reorganizar essa fala dessa criança é bem mais difícil, né? É como se eu disse assim, você escreve com que mão? Com a direita. E eu vou te ensinar depois a escrever com a esquerda. É mais difícil, não é? O aceitar dos pais também atrapalha muito, doutora? Bastante. Né? Muitas vezes o pai acha, não, porque o fulaninho, meu filho começou a falar com 4 anos, então o outro também pode falar com 4 anos. Isso não é via de regra. Cada criança é do seu jeito, cada criança tem seu desenvolvimento. Viu que a criança não está dentro dos padrões de desenvolvimento da fala? Procura especialista, né? Quanto mais cedo, melhor. Tá aí, gente. Adorei. Quero que você volte pra gente falar mais sobre esse mundo, né? Acho super importante também. E vocês aí de casa que sugeriram essa pauta, né? Obrigada também pela participação dos nossos telespectadores. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Tá certo? Eu que agradeço. Adorei, viu, gente? Já liguei a anteninha aqui também. Quando a gente é mãe, né, doutora? Tudo a gente fica ligada.